Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, minha bateria acabou. Então, desculpem as falhas técnicas, agora já está tudo restabelecido. Vamos começar então? Não sei se a senhora já tinha não, começado, eu entrei atrapalhando. não. Não? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado por podermos retomar esse estudo tão importante sobre o propósito. Que esta manhã seja uma manhã reveladora. Que o Senhor possa usar a sua serva, Pai, para nos trazer mais conhecimento. Consigamos, ó Deus, como igreja, como família do Senhor, como filhos teus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nada tire a nossa atenção, que o Senhor seja glorificado nesta manhã, através desta escola, Pai. Muito obrigado pela vida da pastora Vera, que o Senhor a conserve com saúde e sabedoria cada dia mais e cheia da tua presença, Pai, a ponto de transbordar sobre as nossas vidas. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Vera, está com a senhora. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a nossa lição é a lição número 19. Todas as lições são muito importantes. Isso aqui é um complemento. Vocês podem reparar, vocês que têm o livro, que é continuação, sabe? E eu achei muito interessante, é a nossa realidade, foi a realidade dele, na época que ele escreveu o livro, e a nossa realidade hoje. Parece que não muda nada. E ele nos ensina, nos dá umas dicas, através da palavra, de como nós cultivarmos a comunidade, mantermos a igreja unida, mantermos o nosso grupo com interesse em estudar a palavra. E eu fico triste porque, olha, nós começamos, acho que com 15, nem me lembro, 13, 15. Hoje eu estou com Mônica, Lourdes e Gesimiel. Por trás da Mônica pode estar o Vini, por trás do Gesimiel pode estar a Raquel, mas cadê os outros? O que aconteceu? Será que já aprenderam o suficiente, né? Às vezes assim, eu já sei tudo. Isso aí é perda de tempo, já sei tudo. Mas nós que estamos perseverando, vamos enriquecendo o nosso conhecimento, porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero falar com a Débora Henrique entrar. Com Gesimiel, com a Débora, que esse cabelo não é normal, tá? É anormal. É que ontem eu fiz um penteado, que foi casamento do meu neto, e aí eu fiquei assim, com frio de lavar a cabeça de manhã. Falei, gente, eu vou molhar o cabelo, vou ficar com frio. Então, tá esse capacete duro, que não entrou nem o pente, mas é assim mesmo, mas estou aqui, de capacete e tudo. Então, nós vamos começar estudando, cultivando a nossa comunidade, a nossa igreja, comunhão com aqueles que caminham conosco. Olha, a Euda entrou, a Euda já me viu ontem de capacete, para ela não é novidade, é penteado. É que não deu tempo, Euda, de lavar a cabeça, estava muito frio de manhã. Você poderia ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprove. Somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, trazendo todos com dignidade e honra. Olha quem escreveu isso. Tiago 3,18. Olha que coisa. Já se falava sobre o trabalho, né? Nós temos que trabalhar muito para manter essa comunidade unida, porque senão cansa, relaxa, desanima, desiste, entra em depressão. Cada um tem a sua história. Então, vamos repetir. Nós poderemos ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, risco aprova. Somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Não importa quem seja, nós temos que tratar com dignidade e honra. Aleluia. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Quando nós lemos Atos, nós temos todo o texto e o contexto
do que seria servir a igreja, o que seria servir a Jesus. Ele é o cabeça da igreja, o que seria servir o nosso próximo. Então, quando você lê Atos, você vê os apóstolos se desprenderem de tudo para seguir a um homem que eles creram que falava a verdade. Eles descobriram, você veja bem, eles vêm de um local e como se diz, umas normas em que tudo era circo, tudo era morte, tudo era espada, tudo eles empalavam as pessoas, eles botavam os cristãos para morrerem na boca dos animais, e por aí vai. E aí chega Jesus e diz o seguinte, fala sobre uma palavra que eles não conheciam. Jesus fala amor. Você sabia que os romanos não conheciam essa palavra, amor? Os romanos não conheciam a palavra perdão. Os romanos não conheciam nada que não fosse a lei da espada, a lei do mais forte, a lei de que César era o rei, era o Deus deles, aqueles montes de deuses. Mas não chegou um que dissesse assim, perdoa o teu irmão. Não chegou um que disse assim, dai a outra face, perdoa o teu irmão. Não chegou um que abraçasse um leproso, que tocasse num leproso, que permitisse uma mulher com fluxo de sangue tocar nas vestes dele. Ele veio para fazer a diferença. E tudo que nós estamos lendo, nós estamos herdando dele, do Senhor, esse conhecimento. Há 2000 anos atrás deu certo, e quando nós olhamos e nos dispomos a trabalhar como ele, vai dar certo. Quantas vidas estão chorando, quantas vidas estão se deprimindo porque não sabem para onde vão, estão perdidos. Eu ontem ouvi uma irmã, conversei com ela está perdida, era cristã, de repente um homem que se dizia pastor, fez uma célula na casa dela, começou a dizer que não existe dízimo, que não existe igreja, que igreja é uma célula. A mãe dela foi para a igreja do véu, e lá começaram a falar que ela não podia isso, não podia aquilo. Não. Ela está totalmente perdida. Conhecereis a verdade é a palavra. E a verdade nos libertará. Então, para manter esta comunidade, nós temos que conhecer a palavra. Para nos mantermos na presença de Deus. A nós, gente, eu não falo nem para o próximo. Nós temos que conhecer a palavra. Obedecer e seguir a Cristo. Quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou lendo esse livro, ou qualquer outro livro, eu quero dizer que é como se Jesus estivesse ali dizendo, é por aqui, é por aqui, é por aqui e é por aqui. Nada se resolve se não tiver o aval do Senhor. Então, hoje ele vem nos ensinar como cultivarmos a união, como cultivarmos, como sermos, como nos portarmos na união. Então, continua dizendo assim, olha, comunidade, existe comprometimento. Nós nos comprometemos a estar nessa aula. É um comprometimento não só com o homem, não foi com Alexandre, não foi comigo, foi registrado no livro de Deus. Antes de nós nascermos, a nossa história foi escrita. Quando nós nascemos, o Senhor pegou o livro e escreveu a nossa história. E nós estamos largando tudo pelo meio do caminho. Ah, já sei o suficiente. Não quero ela chata. Não, vou levantar. Eu com essa cara de passarinho arrepiado, eu vou levantar. Eu quero dormir mais um pouco. Mas eu estou cansada. Eu cheguei de viagem, que dia foi? Sexta-feira. Uma viagem simples, a Caldas Novas, mas viajar com 38 idosos, comigo também, né? Idosa. Para ônibus para ir no banheiro toda hora. Para o ônibus, fulana tem no banheiro. Para. Mas o ônibus tem banheiro, sim, mas tem que esvaziar o banheiro do ônibus. Gente, aquilo foi uma aventura. Quando eu cheguei em Brasília, eu estava tontinha. Cheguei às 5h30 da tarde, deitei com a roupa que eu estava dormindo. Eu não conseguia dormir, não conseguia descansar. Então, eu estou cansada, mas eu estou feliz. Eu não abriria a mão disso aqui por nada. Nada desse mundo. Sabe por quê?
Não é só por mim, meu amado, é pela Mônica, é pela Débora, é pelo Henrique, é pela Eda, é pelo Gesimiel, pela Raquel. É por vocês. Eu amo vocês, eu quero ter vocês perto de mim. Como que eu vou me chegar e ter vocês comigo se eu me afastar? Ah, não quero mais dar aula, não. Alexandre, arranja outro. Não, isso aqui é um privilégio. Quando vocês sobem, quando Mônica sobe para dar um aviso, é um privilégio. Quando Henrique sobe, quando Débora, Gesimiel, qualquer um que vai lá em cima, Euda, ou mesmo embaixo, que vai dar um aviso, vai tratar da igreja, vai tentar unir a igreja. É um privilégio. Deus nos usa. Ele não pode, ele já encarnou e voltou aos céus. Então, hoje ele nos usa, ele nos dá ouvido de ouvir, boca que fala a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos. Mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Aleluia. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuarem unidos desse modo. Efésios 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Eu falei que o romano não conhecia a palavra amor, mas nós conhecemos. Mas nós temos que prosseguir em conhecer. Porque o momento que você parar de usar, de exercitar, eu vou falar por mim. Quando eu fiz uma cirurgia aí, que eu parei de exercitar, que eu parei de andar, que eu fiquei na cama muito tempo, os meus músculos não aguentavam não aguentavam o meu corpo. Para descer, para ir no banheiro, alguém tinha que me segurar. Está doendo? Não, mas eu não tenho mais músculo. Minhas pernas, eu arrastava o pé. Eu não conseguia descer o meio fio da minha casa para pegar o carro lá embaixo. Quase que tinha que me pegar no colo. Sabe por quê? Porque eu fiquei parada. Os meus músculos acabam, morrem, desanimam. Você não tem mais musculação. Vocês são jovens, vocês fazem quando querem uma musculação, vão para a academia quando querem, mas eu vou dizer, para o idoso é uma lei. Se eu parar, eu vou ficar em cima de uma cama sem ter nada, sabe por quê? Eles não obedecem. Eles estão cansados. Então, eu tenho que me exercitar todo dia, todo dia. Às vezes, eu tenho vontade, eu estou com sede, eu posso pedir para Lourdes, pega um copo d'água para mim, por favor. Mas eu penso duas vezes, olha a oportunidade que eu tenho de levantar, dar mais ou menos uns 8 passos, vou até o filtro, pego minha água e volto. Olha aí, eu fiz o exercício. É não pararmos. Assim é a palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia à mão. Tem um minutinho. Deixa eu ler aqui um versículo. Às vezes Deus fala contigo. No ônibus da excursão, o coordenador lá, que é o nosso professor, ele disse, gente, para tudo. Ele estava com o microfone, para tudo. Eu acabei de receber um versículo. Aqueles versículos que a gente recebe no celular, não sei se vocês recebem, eu recebo muito. Eu acabei de receber um versículo, e esse versículo é para a gente. Aí ele falou um versículo tão feliz, sabe? Eu cheguei a me emocionar, uma coisa tão simples. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Foi mais ou menos assim. E todo mundo querendo chorar dentro do ônibus, achando que o ônibus ia tombar e alguma coisa parecida. E ele, ser forte e corajoso. Não, nós estamos fortes, está todo mundo corajoso aqui dentro. E assim foi. Então, nós precisamos estar alimentando nossos músculos espirituais. Veja bem, nós temos um corpo espiritual. Temos que estar mantendo os nossos músculos espirituais para que eles não morram. Para que não morra a sede de Deus, para que não morra aquele que procura, acha. Então, eu estou procurando, o que eu estou procurando? O caminho do céu. Eu não vou lutar e morrer na praia. Eu quero uma vez, há muito tempo atrás, a igreja morna, sabe? O povo chegava, cochilava, e eu, meu Deus, o que eu faço? Eu já não sabia o que eu fazia. Orar, eu já não tinha mais para que recorrer.
E aí, um dia Deus falou para mim assim, não fala mais do céu, você vai falar do inferno. E aí eu me assustei. E aí eu fui procurar. E aí falei do inferno. O povo todo se acendeu. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então acenda a sua luz. E a nossa luz é Jesus. Não viva nas trevas, na falta de conhecimento, porque pecamos muitas vezes porque não temos o conhecimento. Amém? Eu acho que eu estou falando muito. Então, é necessário o poder de Deus, tanto o poder de Deus quanto o esforço para nós, para o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Muitos creem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem de habilidades relacionadas necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo, que ele diz assim: escrevo-lhe estas cartas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Olha que coisa linda. Essa família, quem é essa família? A igreja. A nossa família de Deus é a igreja. Nós temos a família da terra, mas temos a família do céu, temos a igreja. Como vivermos com a igreja? A sua mão é igual a outra mão? Não é. O seu pé é igual ao outro pé? O seu dedinho é igual ao outro dedinho? Não é. Nós somos diferentes para formarmos um corpo. A minha mão, não, eu não ia comer com o meu pé. Eu já vi gente comendo com o pé porque faltam os braços. Mas se eu tenho, eu vou comer com a mão. Cada membro do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo foi feito para ser usado e para completar o corpo. Os cílios, a orelha. Uma vez eu falei, por que eu tenho orelha? Para usar brinco. Porque a orelha, por que serve a orelha? Eu pensei, é para usar brinco. Tem os orelhudos, tem os menos orelhudos. É para usar brinco. Mas depois eu fui ver que ela faz uma acústica para a chegada do som. Ela tem um monte de viradinhos lá dentro, feito uma caverna, para entrar o som. Então, a orelha é a primeira acústica que bate o som e você vai escutar, não é? Se você não tiver orelha, vai ser difícil, vai ser mais difícil. Eu aprendi muita coisa sobre o ouvido por causa da Beatriz, quando ela teve meningite meningocócica, queimou o coclear, eu sabia nem que tinha coclear dentro de orelha, de ouvido, né? Queimou o coclear, queimou isso, fez aquilo outro. Então, nós vimos o quanto é importante. E a primeira batida do som é aqui, ó, nas orelhas, é nas orelhinhas. É a primeira batida do som, depois ela ecoa para dentro. Mas faz parte do meu corpo. Por isso nós somos perfeitos. Porque bate aqui, você ouve e está tudo certo. Então, olha só. Se você está cansado de uma comunhão dissimulada, ou seja, de sorrir para quem você não quer sorrir. Tadinho, eu tô achando que o Henrique está... Henrique, você está dodói, filho? Está gripado, não está? Tá, não? Então, sorria para mim. Sorria para mim. Então, vamos lá. Gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos da igreja. Para isso, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Então, o próprio livro nos fala de seis exigências que nós temos para viver em comunidade. E nós vamos falar dessas 6 rapidamente, porque a lição é um pouquinho longa. E a primeira exigência é o seguinte: a vida em comunidade exige sinceridade. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor claro. Mesmo quando sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. O que é isso? Você está sabendo de um problema e você finge que não vê. Não. É o problema dela com Deus. Não.
Ela faz parte da sua comunidade, do seu corpo. Ali, você vive numa comunidade, você vive um corpo cujo cabeça é Cristo. Por que eu vou deixar que meu braço seja doente e não vou botar um remédio nele? Por que eu vou deixar que eu me machuque e não vou curar minha ferida com as coisas que eu tenho aqui na terra? Não, assim também é no mundo espiritual. Você vê o erro, você não vai chegar... Eu tenho um testemunho para dar. Aí todo mundo, né, fica atento. Aí, eu quero dizer que outro dia eu fui na padaria, vi a irmãzinha de shortinho. Gente, isso é testemunho. Você tem que chamar a irmã, você e a irmã, e conversar. E dizer, irmã, não fica bem. Por isso, 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 isso. Você tem que ser íntimo com ela. Não é expor. Você perdeu aquela irmã do seu convívio, porque ela vai embora. Você perdeu aquela irmã, você não teve sabedoria, e quem sabe perdeu aquela alma. E Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, aqui ele continua dizendo, temos que viver em comunidade com sinceridade. Mas não é também ficar, fulana, você já olhou como é que está a roupa de cicrã? Fulana, você já olhou o que, é que ela fez? Fulana, ela não para de falar, e você? Você vê o defeito dos outros, mas a Bíblia também fala. Você aponta o cisco, mas não vê a trave no seu olho. Você enxerga, é muito fácil enxergar o problema dos outros e não enxergar o seu. Então, a vida em comunidade exige sinceridade. Embora seja muito fácil permanecer em silêncio, fingir que não vê, né? Enquanto os outros... Nossa, meu olho está demais. Enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e aos outros com alguma prática pecaminosa. Essa não é uma atitude de amor, é apontar o pecado dos outros. Chame com amor e converse com ela, porque quem convence, preste bem atenção nisso, quem convence do pecado e do juízo não sou eu, não é você, Débora, não é você, Mônica, não é você, Lourdes. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É ele que convence. Eu posso dar um alerta, mas não vou convencer ninguém. Então, você tem que estar sempre ligado com Deus, para que quando você abrir a sua boca, seja a boca de Deus. E a pessoa não vai ficar magoada. Ô, irmã, muito obrigada. Eu nem sabia que estava assim, tão escandaloso. Irmã, procura não usar, porque o Senhor não se agrada, você atrai olhares, isso não é bom, atrai desejos, isso não é bom. Certa vez, contar uma história rápida a vocês. Isso é uma história, tá? Um homem chegou no céu e foi barrado. Falou, não, você é um pecador, você é um pecador, você não pode entrar aqui, você não se purificou, você não obedeceu. Mas o que eu fiz? Eu nunca traí minha mulher, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca menti, nunca roubei, nunca matei. E aí, o anjo falou para ele assim, você lembra que você só queria pegar o ônibus das 5 horas? Porque aquela mulher sentada, que tinha um decote grande, e você ficava olhando para ela e desejando aquela mulher? Não basta pecar, pode só desejar, e o pecado é o mesmo. E esse homem não entrou. Então você errou porque provocou o desejo. E ele errou porque ele desejou. Olha que coisa interessante. Nós somos bonitos, mas não precisamos expor. Deixa que Deus exponha a parte que ele quer em beleza. Eu estou toda arrepiada, é capaz de dizer assim, nossa, pastora, esse cabelo está tão lindo. Entendeu? São os olhos. É o amor que você sente pelo seu próximo. A Mônica não ria, não, Mônica. Eu vou de cabeça lavada hoje. Então, é você que vai se arrumar e quem vai enxergar pelos olhos do Espírito é o seu irmão. Vai dizer, nossa, como você está linda. Você vai olhar e vai dizer, nossa, o que está lindo ali? Mas não abra a boca. Pense. A outra falou, porque a outra viu com os olhos do amor.
Nossa, pastora, você está tão linda, às vezes eu estou derrubada, derrubadona. E você está tão linda, obrigada, irmã. Eu, oh, meu Deus, eu acho que ela mentiu, não é possível. Nossa, essa roupa está tão larga, essa roupa está tão... Entendeu? Mas ela me fez pensar. Alguém me olhou com olhos de amor. Não é que tem mentido, não. Mentiu para agradar a pastora. Não. Mas me vê com olhos de amor. Você já viu uma pessoa que você ama, uma mãe, um sobrinho, um filho, e você dizer, é tão lindo, os outros podem achar tudo feio, mas depende dos olhos que você está olhando, é lindo, né? É lindo. É a história da Dona Coruja. Ela chama o gavião morrendo de fome, catando os filhotes no ninho. Ela diz, seu gavião, eu tenho que catar minhoca, porque meus filhotes estão morrendo de fome. O senhor dava uma olhadinha neles, mas o senhor não come eles, promete para mim? Promete? E aí o gavião, não fica assim desesperada, não, claro, tem muito filhote aí para mim comer, não vou comer o seu, não. Aonde é seu ninho? Para mim saber e não ir lá. Ela falou, meu ninho é assim, a terceira árvore à esquerda, vira à direita, o senhor vai encontrar uma árvore. Isso não é o caminho para o gavião não comer os filhotes dela. E o senhor vai reconhecer logo. Por que, dona Coruja? Porque eles são os mais lindos que existem. Aí o gavião, então, tranquilo, só tem filhote feio. Aí lá foi ele, né? Quando ele chega na árvore, ele dá de cara com os filhotes tão horrorosos do zonhão, olhando para ele com o bicão aberto, berrando. Ele falou, não pode ser os filhotes da dona Coruja. Esse trem aqui é muito feio. Aí ele, crau, comeu os filhotes da coruja. Aí vem a coruja cheia de minhoca. Aí fala, seu gavião, o senhor não comeu meu filhote, não, né? Não, tá tudo guardado lá. Ele guardou uns outros lá. Aí ela chegou, os filhotes tinham sido comidos. Ela foi, voltou, ele falou assim, olha, dona coruja, a senhora tinha que me dizer que os seus filhos eram os mais feios. Aí eu não comia. Mas a senhora disse para mim que eles são os mais lindos. Então eu comi. Quer dizer, é os nossos olhos que trazem a beleza. A coruja achou os dela o mais bonito, assim somos nós. Achamos os mais lindos. E assim é como Deus nos fez, né? Então, aqui diz assim, embora seja muito mais difícil permanecer em silêncio quando os outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e aos outros por alguma prática pecaminosa. Estão pecando e a gente não pode abrir a boca. Essa não é uma atitude de amor, você tem que chamar o irmão. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores o impedem de fazê-lo. Eu vou perder essa amizade. Se eu falar para ela a verdade, ela nunca mais vai me olhar. A comunhão é sabotada pelo medo. Quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a sua própria vida... Não, como é? Quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A pessoa vai só se enterrando, porque você não abriu a boca. Não, deixa que o pastor vai ver. O pastor que tem que falar, não sou eu. É o pastor que tem que falar. É o diácono, é o líder. Eu não vou abrir minha boca, mas está falando para todo mundo. A Bíblia manda seguir a verdade em amor. Se você for falar, fale tudo em amor. Ore primeiro e depois fale. A resposta sincera é sinal de uma verdadeira amizade. Paulo aconselha, irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Olhe bem, gentilmente, está em Gálatas 6, versículo 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Queridos, eu nessa minha caminhada como cristã, eu já vi muitas coisas. Eu já vi coisas muito erradas, mas o pastor não chamava atenção porque ia perder o dízimo.
Ah, não, nossa, ele dá R$ 100 de dízimo, isso é muito para mim. Não, não vou chamar atenção, não. Deus que chame atenção. E não é assim. A Bíblia diz, é com amor. Abrace, chame para tomar um café na sua casa, vá com ele numa padaria, senta, pede uma água, pede um pastel, pede nada, mas converse com ele longe de tudo, longe do ambiente da igreja, sabe? E é tão gostoso e vai se tornar a melhor amiga ou o melhor amigo. Então, você não vai ser chamada de o senhor ou senhora pano quente. Vamos botar pano quente. Esse pano quente leva muita gente ao inferno, inclusive você, que aprende a fechar os olhos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre o problema abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Olhe bem. É fofoca. Fulana, você já viu como é que fulano faz assim, assim? Você viu como ela se veste? Teve um tempo, isso aí é o que eu digo, é muitos anos de igreja, que mulher não podia sentar no primeiro banco da igreja, nem no primeiro, nem no segundo. Por quê? Mulher só pode usar saia. A mulher cruzava as pernas e aparecia as pernas da mulher, com as coxas de fora. O pastor não conseguia nem pregar olhando as pernas da mulher. Os que estavam sentados lá atrás não conseguiam tirar os olhos das pernas da mulher. O pecado tomava conta do púlpito. E a bonita lá com as pernas cruzadas, aquela saia normal no joelho, mas quando cruza, a saia sobe, então tem uma lasquinha. Aí foi quando criou-se o vestido longo. Aí pode sentar na frente. Criou-se o vestido longo. Eu sou do tempo que não podia usar calça comprida. Usar calça comprida era se vestir como homem, e a Bíblia fala que nós não devemos, como mulher, proceder como homem. Mas aí alguém um dia se levantou e disse, Jesus se vestia de vestido. Então ele se vestia como mulher? Aí foram os bispos estudarem o porquê. Aí foi permitida a mulher usar calça comprida, que fosse larguinha, que usasse uma camisa comprida para tampar os movimentos. E aí começou assim, sabia disso? Aleluia. Então diz assim, aqui, se você mente por alguém, você está mentindo para você mesmo. Se você passa a mão na cabeça de alguém que está em pecado, você está... Olhe bem o que eu vou falar agora. Isso é um rema. Quando você passa a mão na cabeça de alguém que está em pecado, você está transferindo para você, você está dividindo o pecado dessa pessoa. Sabia disso? Porque você não abriu a boca. Porque você não abriu a boca, você está compartilhando o mesmo pecado. Gente, isso para mim Nossa, nem é bom falar, mas o Espírito vai falar com vocês. Vamos dar uma pulada aqui. A segunda exigência que ele fala, né, para cultivar a comunidade, a segunda é a vida em comunidade exige humildade. Sabia? Sabia que nós conhecemos uma pessoa humilde pelos olhos, pelo jeito que sorri, pelo jeito que abraça, pelo jeito que toca, pelo jeito que fala. Você diz assim, às vezes não é o que eu penso, mas com Edson foi diferente. Ele disse assim, nossa, Vera, mas que homem humilde, que homem simples. E o homem pode estar todo internado de gravata borboleta para chamar a atenção, mas a forma como ele age, a forma como ele sorri, que ele cumprimenta, sabe? Demonstra a humildade dele. Não precisa estar mal vestido, roupa rasgada, cabeludo, e falando só amém, amém. Não. Você pode ser humilde, muito bem vestido, num lugar assim de pessoas de poder, e você ser uma pessoa humilde. Ser humilde não quer dizer a sua roupa, o seu cabelo. Não. Ser humilde é de dentro para fora. A humildade está em nosso coração.
é de dentro para fora. Os meus passarinhos hoje decidiram ouvir a aula, porque eu não estou ouvindo nenhum. Se o gavião não passou por ali... Então, a vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre pessoas. A humildade constrói pontes. O orgulho ergue muros entre pessoas. Mas a humildade constrói pontes para você ver o seu amigo. Gente, eu vou passar um minutinho, uma experiência. Para vocês terem ideia, esse meu passeio a Caldas Novas foram 3 dias. Terça, quarta e quinta. Sexta-feira a gente estava de volta. São pessoas de 70, 80 e 90 anos. 3 pessoas em cadeiras de rodas. São muito idosos mesmo, muito idosos. Eu ainda era umas que mais tinha liberdade de me locomover. Para o ônibus, só para descer do ônibus, às vezes era meia hora. Tem que dar a mão, tem que segurar, tem que pegar a cadeira de roda, abrir a cadeira de roda, sentar a pessoa na cadeira de roda. Sabe, é arrastando. Mas ali nós provamos a nossa humildade. Eu chegava a chorar. Era irmão abraçando o irmão. Não, irmão, você vai dar conta de subir o meio-fio. Você vai dizer, eu não vou conseguir, eu não vou. Vai sim, você vai dar conta. Aí nós chamamos uma outra, uma segurou de um lado, outra segurou outra. Ela não dava conta, ela perdeu os músculos das pernas. E aí nós levantamos ela e ela subiu. A alegria dela, ela dizia, eu consegui. Pense isso, o ônibus esperando. É por isso que é uma viagem muito cansativa, porque você aprende em 3 dias a somente servir. Vocês sabiam disso? É dar comida na boca. Você vai comer? Não, minha dentadura está rachada, não posso comer carne, não. Ô, gente, então vamos ver, à noite nós pedíamos para fazer sopa. Aí eles faziam cremes e sopas, para todo mundo poder comer melhor. Tinha muita comida, mas tinha a sopa. E aí eles comiam, não todos. Eu sou menina perto deles. Muita gente, muita gente. É a oportunidade. Eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo isso que o livro me ensina. Eu tive a oportunidade de ser humilde, sabe? Eu já podia estar no restaurante, pegar o primeiro lugar. Mas eu esperava, não sou santa não, eu sempre deixo bem claro. Mas eu esperava e ajudava aquelas que não podiam andar. A escada eles não conseguiam subir, mas o hotel ele foi feito também para pessoas de terceira idade, são rampas. Você sobe uma rampa empurrando o outro que está na tua frente, que ele não consegue subir. É um aprendizado. Eu vim de lá assim, aprendi a amar mais do que eu já sabia, aprendi a ajudar o meu próximo. Sabe? E muitas vezes eles estão sentadinhos assim, estão chorando. Eu acho que eles queriam estar também se locomovendo. Bota todo mundo dentro da piscina, vamos fazer exercício agora da piscina, entrou todo mundo. Não dá muito para você fazer exercício, você tem que estar cuidando do outro. Amarra aqui, coloca ali no canto, mexe as pernas, vamos mexer as pernas. Ih, minha perna mexeu, e mexeu a perna. Gente, é um aprendizado. Às vezes, nós levamos uma vida inteira para aprender o que eu aprendi em 3 dias. Pastora, a senhora... Nossa, como é que foi, mãe? Maravilhoso. Não poderia ser melhor. Porque eu pude exercitar a humildade, exercitar o amor, e eu peço a Deus que vocês tenham essa oportunidade um dia. Não precisa ir na minha academia, não, tá? Mas tem muita gente aí precisando. Pronto, chorei, acabou, não enxergo nada. Então, a outra exigência é a humildade. O orgulho ergue muros, olha, entre as pessoas.
A humildade ergue pontes, pontes. Todo mundo quer ficar perto de você, porque quer segurar na sua mão, porque você tem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Você tem assim, não, você vai conseguir. Não, nós vamos segurar e você vai. Uma das senhoras que nós íamos passear de trenzinho, fomos passear de trenzinho lá em Caldas Novas, ó, parecia criança, é tudo criança. Aí aluga um trenzinho para botar. Como que sobe naquele trenzinho? Mandaram fazer uma escada. E era degrauzinho deste tamanho. Ele vai... Aí ele conseguiu entrar. Uma delas fugiu. Voltou para o hotel chorando que ela não ia conseguir. E só demos conta depois que ficou o lugar dela. Vamos voltar, vamos voltar. Aí o professor disse assim, não, deixa, é ela com o momento dela. Mas vamos ter oportunidade, né? Então é isso, a humildade, temos que ser, sejam todos humildes, uns para com os outros. Aleluia. A continuação é, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Essa é a outra razão pelo qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer. Não seja orgulhosa, seja humilde. Você vai ficar mais bonita. Você vai ficar mais bonito quando você é humilde. Sabe? Mais bonita, mais bonito. Aleluia. Aos cristãos de Filipo, a carta de Paulo, de Filipos, aconselha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, egoísmo ou vaidade, ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, sabiam? E quando você considera o outro superior a você, você baixa, sabe? Você vai... E não precisa ser um senador, um deputado, não, é o teu irmão. Se faça igual a ele, ele se sente bem. Ah, eu não sou sozinho. Olha lá, a Vera também é assim. Olha, ela também não dá conta de subir, porque eu subia com eles. Olha, ele é assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é lindo, não é? Isso é lindo. Seria tão bom se estivesse cheio de gente ouvindo essas palavras. Não adianta só ir à igreja, gente. Nós temos que aprender, nós temos que colocar em prática essas coisas. Humildade não é a pessoa menos de si mesmo, não é pensar menos de si mesmo, ou seja, eu não sou nada, eu vou ajudar porque eu não sou nada. Não, não é isso. Você não tem que ser menos do que você é, mas pensar menos em si mesmo. Vamos pensar mais no próximo. Esquece. Você tem saúde, você é linda, você é maravilhosa. Vamos ver o nosso irmão que está com dificuldade de andar, está com dificuldade até de chegar à igreja, de descer de um carro, de descer de um ônibus. E vamos chegar lá, abraçar. Como se sente bem? Às vezes a pessoa, principalmente o idoso, fica muito tempo dentro de casa, aqueles que não podem se locomover, que não trabalham mais, muito tempo dentro de casa, e ninguém dá atenção. Acha que a atenção é ligar uma televisão na frente, botar um sofá, copo d'água, comida e pronto. Fica aí, mamãe, que eu vou trabalhar. E pronto. Não, eles querem que sente e dê um tempo de qualidade para eles, que fale do que tem lá fora no mundo. Depois da porta da rua, o que tem lá fora? O que tem lá fora? Eu, que vivo lá fora e lá dentro, me surpreendo com o crescimento, a mudança do mundo. Quando eu penso que eu aprendi a ligar o computador, já tem outras coisas. Eu não consigo correr atrás para aprender tudo. Então, humildade não é pensar menos de você, mas pensar menos em você. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, mas não pensam em si. Mas não é assim, nós temos que pensar em nós, mas não esquecendo o nosso próximo. Porque também se você cai, se você se torna tão humilde, que você vai ter que precisar de alguém para te levantar. Não, você tem que estar de pé. Em toda a igreja,
Em toda igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil. E normalmente mais que uma. Essas pessoas têm carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Talvez você não entendeu, mas você está com o seu livro aí. Você pode ler. Nós temos na igreja. Vocês devem conhecer alguém. Nós temos pessoas difíceis. Pessoas complicadas. Nós temos na nossa família pessoas complicadas. Ah, fulano, vai? Eu não vou, não. Ah, eu não vou, não. Nós temos que saber lidar com os dois lados, sabe? É muito difícil manter uma família unida, uma família grande, como nós temos uma família grande. Mamãe, não, vamos ver o que é bom, vamos aproveitar o que é bom. É assim, é mostrar, é seguir, é caminhar junto, e você vai ver as dificuldades que ele tem de caminhar. Amém? O terceiro, a vida em comunidade, a terceira exigência exige cortesia. Então, nós já falamos mais ou menos sobre isso. O povo de Deus precisa ser cortês e ter um coração aberto. Amém? Amém? Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto nosso. Quando você ajuda uma pessoa, sabe o que acontece? Você está trabalhando também a sua vida, exercitando aquilo que você está aprendendo. Exercitando o que você está aprendendo. Elas são uma oportunidade para crescermos em um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando com dignidade? Com certeza, né? Com certeza. Sejam dedicados uns com os outros, como uma família afetuosa. É tão bom, é tão diferente, é tão leve. Você gostar daquilo que é teu parente, por exemplo. É leve gostar de um sobrinho, da mãe, do irmão, não é bom? Agora, como é complicado você gostar de uma pessoa que até sabe, você sabe que fala mal de você. Você finge que não sabe. E toca o bonde e vai em frente. Finge que não sabe, não dá ouvidos, não. Ela vai te provar. E Deus coloca essas pessoas para sermos provadas. Será que nós estamos colocando em prática tudo que estamos aprendendo? Estamos sim, gente. Estamos colocando em prática aquilo que aprendemos. Pessoas difíceis são colocadas todos os dias na nossa frente. Quem lida com comércio, como eu lidei 35 anos trabalhando com comércio, você aprende tudo isso que eu estou ensinando, a engolir sapo. Sabe o que é engolir sapo? Sim, senhora, a senhora tem razão. E é a razão dela, não é a minha. É difícil. Nós temos que aprender essas lições. É para o mundo, é para a nossa vida. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. Ah, você não está entendendo? Ah, não é possível, não é possível. De novo que ligar seu computador, não é possível. Alexandre, quantas vezes eu precisar, ele vem da casa dele aqui, liga, ele muda, ele põe, ele tira. Sabe, isso é paciência, mas é fácil, eu sou a mãe. Agora eu quero ver se fosse um irmãozinho e depois que ele sai, ainda diz assim, arrogante, só porque entende tudo de computador. Sabe? Mas você tem que fazer, você tem que perdoar assim. Quantas vezes? 70. 7 vezes 7. Infinitamente nós temos que estar perdoando os erros, a começar pelos de dentro de casa. O fato de você não temer alguma coisa não torna o seu sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgados. Amém. A quarta exigência é a vida em comunidade exige sigilo. Agora eu vou falar um pouco também com minhas palavras. Existe sigilo. Vocês já ouviram falar da palavra fofoca? Alguém já ouviu falar de fofoca aqui?
exige sigilo. Eu trabalhei um certo tempo da minha vida na igreja com quebra de maldição. Eu trabalhei com quebra de maldição. Eu tenho que fazer uma anamnese porque eu tenho que mexer até a 4ª geração passada. Eu mexo com o pai, mexo com o avô e mexo com o bisavô. Muita gente não lembra de bisavô, mas o avô e o pai e ela, eu tenho que fazer aquele caderno para me estudar qual seria a equipe de demônios que está naquela família para poder lutar contra eles, repreender e a pessoa ser livre. E às vezes a pessoa não tem forças para ser liberta e nem conhecimento, porque não lê a Bíblia, conhecereis a verdade, que é a Bíblia, e a verdade vos libertará. E eu fazia essa anamnese, eu tinha um caderno grosso. E quando eu terminava, e respondia um questionário, quando eu terminava tudo, eu dava o questionário, que eram 14 folhas, e eu dizia, agora você rasga e joga aí no lixo e nós vamos queimar. Porque ainda podia alguém chegar lá e catar os papelzinhos, né? Os papeizinhos para... E nós queimávamos. Imagina se eu fosse uma pessoa fofoqueira. Imagina só. Fulano, você não sabe o que aconteceu. Fulano me procurou, assim, assim, assim. Eu tinha 3 intercessoras do lado de fora da minha sala. 3. Que estavam em constante oração enquanto eu estava lá. Eram quatro sessões, parece até coisa de espiritismo. Não, eram 4 semanas, vamos dizer assim. E essas 3 mulheres ficavam do lado de fora guerreando comigo. Eu lá dentro e ela do lado de fora em oração. Nem para essas mulheres eu nunca disse assim, nossa, coitada, nunca. Mas tem gente que a pessoa diz assim, nossa, está caindo meu cabelo está caindo. Aí, olha como é que está o cabelo de fulano, está caindo o cabelo, mas não conta que foi eu que te contei, não, porque ela me contou em segredo, e ela não quer que ninguém saiba, ela está usando um lenço, ela vai comprar uma peruca, sabe? Isso é fofoca, gente. Isso é fofoca. Contou para você, segura. Segura. Vai que é tua, Tafarel. Agarra e não larga, sabe? É assim que tem que ser. A fofoca, não. Fofoca na minha casa, não. Então, não irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio quando nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito no grupo. É necessário conviver com isso para evitar a fofoca. A sexta exigência é a vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. A Bíblia diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, sabe? Vamos ligar, eu falei com o Alexandre, liga para a Débora e para o Henrique. Falei para o Alexandre agora, liga para a Débora e o Henrique, sabe por quê? A última vez que eles não foram, estavam dormindo, acorda eles. Isso não é fofoca não, Débora. Mas ajudar uns aos outros. Ué, se está cansado demais, com dificuldade, o que custa eu ligar lá o celular e acorda, Débora, vamos embora. Você está entendendo? Bater na minha porta e eu estou lá de camisola, hoje eu não vou não, pastor. Vai sim, vai botar uma roupa rapidinha que eu espero aqui. É assim, gente. Faltou a igreja. Mas, meu irmão, nós precisamos estar em comunhão. Eu preciso de você no meu corpo. Eu falo sempre isso para a irmã Alcina. Eu preciso que você esteja no meu corpo. Senão eu sinto dor de cabeça, eu não fico bem, você completa meu corpo. Aí ela vai ouvindo, então ela vai ser útil, ela vai. É assim. Deus vai colocar as palavras na tua boca. E você não vai deixar ninguém de fora. Lembre-se, na Arca de Noé, que ele chamou, durante, acho que foi 100 anos, né? Que ele chamou o povo. Ele
visitava a cidade se prostituindo, a cidade podre, e ele construindo a arca que Deus mandou. E ele nunca choveu naquela cidade, nunca choveu naquelas terras, ninguém sabia o que era chuva. E ele dizia, Deus vai mandar água do céu. Mandar água do céu, quá, 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 quá. É a mesma coisa que eu dizia, olha, vai chover hambúrguer aqui. Ninguém vai acreditar. E ele falava, foi Deus que mandou, Deus está dizendo que vai chover água do céu, que vai morrer todo mundo. Vocês têm que entrar na arca, vocês têm que entrar na arca. Ninguém, a não ser a família dele. Mas quando a Bíblia diz assim, e a porta se fechou, chega a arrepiar. Depois de muito chamar, os animais entraram, mesmo vendo isso, eles não quiseram. Quando a porta se fechou, quem fechou a porta da arca? Alguém sabe? Alguém sabe quem fechou a porta da arca? Fala mais alto, Alexandre. Foi Deus. Quem fechou a porta? Deus. A porta foi fechada por fora. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus foi, fechou a porta. Eu vi o filme, quer dizer, um dos filmes que tem uns 2 ou 3, eu vi um filme. O povo jogava as crianças, os bebês, assim, em cima da arca para ver se salvavam os filhos. As pessoas idosas ficaram para trás já com a água pelo peito, porque começou a chover. Morrendo, gritando socorro. Sabe? Morreram todos. Sabe por quê, queridos? Porque a porta ficou aberta aquele tempo todo. Ninguém quis entrar. A porta da igreja está aberta o tempo todo. Agora com a presença do Lion, graças a Deus. O tempo todo. A porta está aberta. Quer conversar? Me procure. Minha casa não é minha casa é de vocês. Mas eu não recebo visita, talvez porque eu sou chique. Ah, pastor é chique, mora lá nos condomínios. Venha, tem um café passado no saco, porque eu não gosto de café expresso, é café... Alexandre ri. Eu não tomo café na casa do Alexandre, porque é aquelas máquinas chiquetésima, o meu é lá, eu gosto só desse. Sabe qual é a minha comida? Estou falando diante dele. Minha comida preferida, que eu chamo arroz novinho. Arroz novinho é arroz que faz na hora. Eu gosto de arroz novinho e ovo frito. Eu era criança, eu já pedia isso. Até hoje. Não sou chegada à carne, Alexandre vai rir. Não sou chegada à carne, não gosto da cara dele. Mamãe, isso aqui é picanha. Mãe, o que me interessa? Eu não gosto nem do cheiro. É uma coisa estranha. E estou enjoando do frango também, viu, Alexandre? Fico no ovo ainda. Então, queridos, que pode vir na minha casa, pastora, estou indo só para me vestir uma roupa decente, né? Porque às vezes eu estou de pijama. Só para vestir uma roupa decente. E aí, mas não. Então, o povo, a porta está aberta para quem quiser entrar. Porque o dia que Deus fechar a porta, não tem mais chance. Quando a gente fala, Jesus está voltando, eu sinto Noé falando, vai chover, vocês todos vão morrer. Vai chover. A gente prega, Jesus está voltando. Já ouço o tropel dos cavalos. Ele vem num cavalo branco, sua perna está escrito, Deus é fiel. E é como se eu visse aquela cena, mas o povo não está nem aí, está olhando Big Brother, está olhando o que não deve, eu não sei o que deve e o que não deve. Está assim, queridos, a porta está aberta, convidem, não cansem de chamar, como Noé fazia. Noé ia à cidade só para chamar, e voltava e continuava pregando prego, fazendo a arca. Aleluia. Devemos desenvolver o hábito de reunir. Hábito é algo que, com frequência, tem que ser frequente, não uma vez ou outra. Toda terça-feira nós temos o nosso online. Temos o nosso online. Começamos, chegou a ter 23 pessoas. Outro dia fiquei eu e a irmã Elzinha. 23 pessoas. Mas a porta continua aberta. A porta continua aberta. Amém. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade. Não é assim. Mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Qualquer cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir os membros mesmo, quando não tenha vontade, porque você acredita que
que é importante. Amém. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos, nas casas para comunhão, e participavam das suas refeições e com grande alegria e gratidão. Olha bem, na época de Jesus, eles não tinham igrejas, não. Eram nas casas, pequenos grupos. Eles se reuniam. Vocês lembram que quando tinha 70 que Jesus mandou ir pregar o evangelho nas cidades? E eles voltaram e disseram, Senhor, os demônios corriam de nós, e eles todos alegres. Jesus falou assim, opa, se alegrem porque vocês têm escrito o nome no livro da vida. Isso não é para ter alegria, não, isso é obrigação. Nós estamos sendo preparados para ajudar a Jesus aqui na terra a salvar vidas. É para isso que nós estamos estudando. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivando uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitamos nossa diferença, cortesia, não divulgamos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo, porque a comunidade de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos independência, para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para a vida. E assim termina a nossa aula de hoje, que eu acho que foi muito rica, e um tema para reflexão é comunidade exige comprometimento. É não cansar de convidar as pessoas para estar na igreja quinta-feira. Eu estou, assim, orando muito pela igreja e por vocês da quinta-feira. Ontem eu convidei uma irmãzinha que está perdida, em depressão, e uma série de coisas que ela vai contar no dia que ela quiser contar. E a Euda está encarregada, a Euda está aí, está encarregada de levar ela quinta-feira. Tá ali, é que eu estou vendo. Viu, Euda? Euda sabe, eu falei com ela ontem, foi Euda. E aí você pega pelo pescoço e leve. Esse é um convite bem suave. Mas vamos ver se ela vai. Mas comece desde manhã, viu, Euda? Para ela ir se preparando, ela ir mastigando que ela vai à igreja, E ela mora lá perto. Nós compreendemos, versículo para memorizar. Memorize 1 João 1,16. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Henrique, você acha que poderia mudar alguma coisa que você, dependendo de você poderia mudar alguma coisa para melhorar? Você não está lembrando agora. Então, fica a pergunta para todos vocês. O que nós poderíamos fazer para melhorarmos a nós mesmos, pelo nosso irmão? Abrace um irmão. Também abraçar o mundo, ele escorrega. Abrace um irmão e diga, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Marque um lanchinho com ele, nem que seja água. Marque um lanchinho. Vá visitar. Alexandre fez cara feia. Marque um lanchinho, vá na casa dele fazer uma visita. Fulano ia passando, você estava passando a 1 quilômetro, mas ia passando, como é que você está? Liga para ele. E aí, como é que você está? Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Vamos estar juntos? É assim. E nós vamos criando aquela comunhão a ponto dele não desistir, sabe? Dele caminhar. É caminhar juntos, abraçar juntos.
Vamos estar na igreja junto. Olha, eu vou levar um negócio para você na igreja. Não tem Bíblia. Vamos ver, peça ao pastor Alexandre Bíblia. Eu sempre dei Bíblias na igreja. Na Casa da Bíblia, tem Bíblias em conta para as igrejas. Casa da Bíblia? Acho que é Casa da Bíblia, na L2 Norte. E aí eu sempre tive, então não tem Bíblia. Às vezes ele precisa de até numa linguagem melhorzinha, né? Uma Bíblia mais. Vamos fazer uma vaquinha no grupo? Não precisa ser só você que tem que dar. Fazer uma vaquinha. Vamos caminhar juntos. Não desista dele. Não desista. Como não se desiste de um filho. Não se desista daquele que você abraçou. Essa vida é minha. Eu preciso deste galardão. Eu preciso deste galardão. A Débora tem o Anderson, não sei se o Anderson está em igreja, Débora? Tá? Ah, então tá bom. Uma pessoa que não esteja, ou que esteja desviado, aí a gente tenta colocar ele no caminho, tá certo? Alexandre, é tudo seu. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora Vera. Aula riquíssima. E eu acho que se a gente conseguir aplicar essas 9 características aqui, a nossa comunidade vai ser cada vez melhor, né? Entendermos cada Amém. uma dessas 9 coisas aqui. Eu até não sei o que que você faz com o seu livro aí, mas eu marquei o meu aqui, ó, as 9. Estão bem circuladinhas aqui para a gente estar sempre de olho, né? Autenticidade, reciprocidade, por aí vai. Então, mais uma vez, reforçando com vocês, que a gente coloque em prática tudo que foi transbordado sobre as nossas vidas hoje. Amém? Hoje, lembrando vocês que temos o fechamento da nossa carta a Tito, bem interessante, esse capítulo 3. Não percam, convidem pessoas, estejamos todos juntos lá. Amém? Henrique, você está com seu celular aí? Não? Tá, vou mandar uma mensagem para a Débora, então. Beleza, gente? Deus abençoe, ótimo domingo. Ó, tem gente que tá morando na igreja ali, Débora e Henrique. A senhora falou que o Henrique tava dodói, mas ele tá na igreja ali, ó. O cara não sai da igreja. Amém, meu filho, Oração é é isso assim mesmo. mesmo. O que te cura é o Senhor. Amém. Deus abençoe, gente. Ótimo domingo. Até mais tarde. Beijos. Tchau, tchau.